paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando aqui mais um tema da nossa Escola Bíblica Dominical, o nosso último e quarto trimestre de 2024, e iremos falar sobre as promessas de Deus. Especificamente nessa lição de número 1, é uma lição que é introdutória a todas as demais lições da revista desse quarto trimestre. É uma lição indicativa. Ela vai dar um direcionamento para as demais lições. E a lição número 1 tem como tema as promessas de Deus. O texto áureo se encontra lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Verdade prática diz: Deus faz as suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Pois bem, então nessa aula introdutória, nós podemos dividi-la em 3 partes. Primeira parte, nós podemos falar sobre quais são os alcances da promessa de Deus. Aonde que esse alcance ele vai? Até qual é o limite que ele pode atingir? Pois bem, um primeiro aspecto, nós temos um alcance geral, ou seja, esse alcance das promessas de Deus independe se você é crente, se você acredita em Deus ou se você não acredita em Deus, independe se você é justo, independe se você é injusto, independe se você faz parte da nação de Israel, independe se você não faz parte. Ele tem um aspecto geral. Por exemplo, a salvação. A salvação é uma promessa de Deus que é disponibilizada para todos, independente se você é judeu, se você é grego, se você é brasileiro, se você é americano, se você acredita em Deus, se você é um ateu, se você é justo, se você é ímpio. Ou seja, a promessa da salvação, ela é direcionada para todos aqueles que creem na salvação de Jesus Cristo. Então ela tem um aspecto geral. Um segundo alcance da promessa de Deus é alcance para Israel. Quando você fazer uma leitura da Bíblia, você vai perceber que algumas promessas elas são específicas para o povo de Israel. Por exemplo, Deus fez uma promessa para Abraão que dizia o seguinte: em ti serão benditas todas as nações desta terra. É uma promessa específica para o povo de Israel e, na verdade, ela até já se cumpriu. O que ela quer dizer? Quer dizer que, através da nação de Israel, viria, como já veio, o Messias, que é Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Então, através da nação de Israel, a salvação viria e ali seriam benditas todas as nações dessa terra. Esse é um aspecto importante porque nós vemos hoje que é uma confusão muito grande acerca de algumas promessas de Deus que elas não são direcionadas para o cristão, não são direcionadas para a igreja, mas ela tem um aspecto peculiar para o povo de Israel. E às vezes nós devemos tomar o cuidado de às vezes a gente pegar uma promessa que é de Israel e tentar aplicar para a nossa vida. E essa promessa não vai se cumprir porque ela não está relacionada a nós, mas sim especificamente ao povo de Israel. O terceiro alcance da promessa de Israel, de umas promessas de Deus, ela está relacionada à igreja. Há promessas que são específicas para a igreja de Jesus Cristo. Por exemplo, o arrebatamento da igreja. Essa promessa que Jesus irá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja, ele está relacionada especificamente para a igreja de Jesus Cristo. Ela não é especificada para o ímpio, ela não vai alcançar o povo de Israel, mas simplesmente a igreja. Então, há promessas que são específicas para a igreja. Um outro alcance da promessa de Deus é uma promessa que tem um caráter mais individual, mais pessoal, mais peculiar, que envolve a sua vida, às vezes envolve a minha vida. Como posso dizer? Posso dar um exemplo bíblico que aconteceu, foi com Caleb. Caleb foi um homem que no período que o povo de Israel saiu do Egito e iam conquistar a terra prometida, Moisés pediu para que alguns espias pudessem ir para aquela terra para espiá-la, para ver como que era o exército que eles iriam enfrentar. Alguns desses espias ficaram horrorizados e disseram que não tinha como vencer aquele povo, exceto 2, Josué e Caleb, que disseram que pela força do Senhor, pela força de Deus, eles iriam conquistar aquela terra. E através dessa atitude, houve uma promessa específica para ambos. Houve uma promessa de determinada terra naquela região seria para Caleb. Ou seja, é algo mais pessoal, é algo que envolve
a pessoa de uma forma peculiar. Há promessas que nós acreditamos que envolvem a sua vida pessoal, uma promessa que Deus fez para você, uma promessa que Deus fez para mim. Então, esse é um quarto e quinto alcance da promessa de Deus. Pois bem, então vimos que o alcance da promessa de Deus ela pode ter 4 aspectos. Ela pode ter um alcance geral, que independe da crença, da nacionalidade de alguma pessoa. Ela pode ter o alcance apenas para o povo de Israel, ela pode ter um alcance apenas para a igreja, e ela pode ter um aspecto individual, um aspecto pessoal, algo peculiar que envolve a sua vida. Seria uma espécie de uma intimidade entre você e Deus. Uma segunda classificação das promessas de Deus, nós podemos classificá-la em tipos de promessas. Há promessas que são condicionais e há promessas que são incondicionais. O que vem a ser isso? As promessas condicionais, elas dependem que determinada circunstância, que determinado ato, fato, venha a acontecer. Por exemplo, Deus disse que honra a teu pai e tua mãe e os seus dias serão acrescentados na face dessa terra. Ou seja, para os seus dias serem prolongados, há uma circunstância, há uma condição que você precisa cumprir. Qual é essa circunstância? Você honrar o seu pai e a sua mãe. Ou seja, ela é condicional, ela está presa a uma circunstância. Mas pode surgir alguma dúvida. Por ela depender de uma atitude humana, de um ato, de uma circunstância que o homem, que o ser humano venha ter que cumprir, ela não poderia limitar a soberania de Deus? Pelo contrário, ela reafirma a soberania de Deus, porque essa circunstância, essa condição foi imposta pelo próprio Deus. O próprio Deus que colocou essa circunstância. Então aí está reafirmando a soberania dele, porque ele pode colocar as circunstâncias, as condições que ele bem entender, e assim está estipulado na sua palavra. Outro tipo que são as promessas incondicionais. Essas promessas, elas independem de qualquer condição, de qualquer atitude do ser humano. Elas irão cumprir porque assim foi estabelecido por Deus. Deus determinou que iria cumprir sua promessa e ela cumpre independente das circunstâncias, independente da atitude do homem. Por exemplo, há uma promessa que Jesus iria nascer na cidade de Belém. Ou seja, é uma promessa que não depende de nenhuma atitude humana. O Messias iria nascer na cidade de Belém. Ela independe, ela não tem nenhuma circunstância, nenhuma atitude humana. Não precisa que o homem venha tomar determinada atitude para que essa promessa venha a se cumprir. Ela se cumpriu simplesmente porque estava estabelecido que Deus iria fazer, que o Messias viria da cidade de Belém. Terceira e última classificação das promessas de Deus, nós podemos falar sobre os fundamentos das promessas. Então, o primeiro fundamento é crer, é acreditar. Você precisa acreditar nas promessas de Deus. A vida do crente, a vida do cristão, a vida daquele que busca o reino dos céus é uma vida de crença, é uma vida de acreditar que Deus tem promessas, que Deus tem promessa para o seu povo, que Deus tem promessa para a sua igreja, que Deus tem promessa para o homem na sua forma individual também. A Bíblia há diversos relatos das promessas de Deus. Então mergulhe nessas promessas, mergulhe nas Escrituras Sagradas, acredite nessas promessas de Deus, porque elas irão se cumprir. Outro aspecto que é fundamental das promessas de Deus é você esperar. Lembra do exemplo que eu disse? Que Caleb iria habitar uma terra que tinha sido prometida por Deus para ele? Ele esperou 45 anos para que aquela promessa pudesse ser cumprida. Há promessas que irão se cumprir de uma forma imediata. Elas se cumprem simplesmente porque vai demorar um dia, vai demorar 2 dias, vai demorar uma semana. Há promessas que são imediatas. Agora, há promessas que requerem um tempo. Requer um tempo maior, requer um tempo de perseverança, requer um tempo de espera. E Deus é soberano para fazer cumprir as suas promessas. Às vezes a sua espera, na verdade, é a nossa esperança humana que a promessa vem se cumprir, mas para Deus é no momento certo que ela vai se cumprir. Ou seja, nós devemos perseverar, nós devemos esperar em Deus, porque as suas promessas elas irão se cumprir em nossas vidas. Outro fundamento importante é que Deus é infalível. Aquilo que Deus falou, ele não irá voltar atrás, ele irá se cumprir. As promessas de Deus que foram estipuladas, as promessas de Deus que foram impostas, as promessas de Deus que estão nas Escrituras Sagradas, as promessas de Deus
que elas foram colocadas de uma forma individual para você, não tenha dúvida, Deus é infalível e Ele irá cumprir as suas promessas na sua vida. Não tenha dúvida disso. A Bíblia diz lá no livro de Números que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Outro aspecto fundamental é que Deus zela por sua palavra. Se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus disse que irá acontecer, isso irá acontecer. Todas as promessas da Bíblia, aquelas que já se cumpriram e aquelas que irão se cumprir, não tem a menor dúvida. Deus fez aquilo zelando pela sua palavra. Então, pode ser que a sua vida esteja numa estrada, num caminho, que ela é totalmente contrária àquilo que Deus prometeu na sua vida. Mas não se esqueça, Deus está zelando pela sua palavra. E se essa estrada, se esse caminho parece contrário, pode ter certeza que uma rota irá aparecer para que ela venha se cumprir na sua vida a promessa que Deus prometeu. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, às vezes você tem uma circunstância contrária. Às vezes tudo na tua vida que você está pensando nesse momento seja tudo contrário àquilo que Deus prometeu. E pode até gerar, como nós somos homens fracos, pessoas sensíveis, uma pequena dúvida acerca: será que vai se cumprir ou não? Mas não tenha essa dúvida. Não se apegue a coisas humanas, às coisas passageiras. Saiba uma coisa, Deus vai cumprir a sua palavra. Deus zela por ela, Deus é infalível. Então, nesta lição, que é uma lição indicativa, é uma lição introdutória, você percebeu algumas classificações acerca das promessas de Deus. E nas demais lições nós iremos aprofundar em cada aspecto peculiar de cada promessa. Você irá ver quais são as promessas de Deus para Israel, você irá ver quais são as promessas de Deus para a igreja, você irá ver promessas de Deus sobre salvação, você irá ver promessas de Deus sobre a cura, você irá ver promessas de Deus nos seus aspectos individuais e tenha uma certeza, mergulhe nas promessas de Deus. Leia as Escrituras, saiba que Deus é infalível e Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Um forte abraço, tudo de bom sempre. Deus abençoe a vida de vocês.